Esta semana, a Câmara pode retomar as votações em meio à campanha eleitoral. O plenário Ulisses Guimarães deve analisar propostas nesta terça-feira. Para adiantar o que pode ser votado, está aqui com a gente a repórter Dini Moraes. Olá, Dini. Boa noite, Dini. O que a gente pode esperar para essa semana, hein? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo na TV Câmara. Bom, olha, esta é a primeira semana de votação depois de duas paradas, né? Depois que começou a campanha eleitoral, os deputados tiveram essas últimas 2 semanas para se dedicar à campanha. Então, amanhã vai ter um dia, essa semana vai ter um dia de votação, que é o dia de amanhã. E na pauta, o primeiro item, digamos assim, a pauta ela deve começar pela medida provisória que quer acabar com o Fundo Soberano. O que é esse Fundo Soberano? Gente, é uma grande poupança que o Brasil criou há 10 anos atrás, justamente para tentar amenizar os efeitos das crises econômicas internacionais por aqui, certo? Então o governo quer acabar justamente com esse Fundo Soberano porque alega que está passando por uma crise econômica e quer usar esses 27 bilhões de reais que estão lá no Fundo Soberano para diminuir o saldo negativo das contas públicas no final do ano. A oposição é contra, diz que o Fundo Soberano é necessário, a gente precisa, na verdade, reforçar esse fundo e não acabar com ele, e diz que é uma questão de segurança nacional e para o Brasil se desenvolver, né? Então a oposição não concorda com essa medida provisória. Só que se ela não for votada essa semana, ela vai perder a força de lei, porque ela perde a validade dela no dia 2 de outubro. E não vai ter, não está prevista, né, uma outra votação aqui no plenário da Câmara antes das eleições. Tempo, né, Dini, isso, aí não vai dar tempo para ela ser convertida em lei. Agora, um outro assunto aí que gera muita polêmica, a gente já acompanhou aqui no Jornal da Câmara, é o projeto que libera estrangeiros aí para serem donos de companhias aéreas, né? Isso volta para a pauta também. Voltou sim, voltou com força. E esse projeto, ele trata de várias coisas a respeito de turismo, mas o ponto mais polêmico dele é esse daí, é o que permite que estrangeiros sejam donos, completamente donos, né? Donos totalmente de uma companhia aérea brasileira. Hoje, os estrangeiros só podem ter 20% da companhia aérea. Mais uma vez, governo e oposição não concordam aí. Os que defendem esse projeto dizem que isso pode baratear o preço das passagens, né? Já os que são contrários dizem que o Brasil está abrindo mão de um setor que é considerado estratégico aí. Então, não há um acordo também. É outro projeto polêmico. Agora, Dini, há algum assunto, algum projeto, alguma proposta aí menos polêmica, né? Alguma proposta menos polêmica que os deputados tem mais chance, né, de ser votada? Tem sim, tem sim. Outras 3 medidas provisórias aguardam também votação do plenário da Câmara. Entre essas, eu vou destacar uma, que é aquela do subsídio para o óleo diesel. Não sei se vocês se lembram, lá em maio, quando teve aquela manifestação, a paralisação dos caminhoneiros, uma das principais reivindicações era baixar o preço do diesel. E isso foi possível por meio de uma medida provisória que faz com que o governo banque 30 centavos do valor de cada litro de óleo diesel. Isso só está valendo por causa dessa medida provisória, viu, Jaciene? Qual é a grande questão? Essa medida provisória também tem um prazo apertado, porque, como a gente disse, essa última semana de votação até as eleições. E o prazo de vencimento dessa medida provisória é o dia 10 de outubro, ou seja, dia 3 dias depois das eleições. Então, se por acaso não for aprovada agora, o prazo vai ficar bem apertadinho para ela ser aprovada tanto pelo plenário da Câmara quanto pelo plenário do Senado nesses 3 dias, né? Então, há uma correria ou para ser votada depois ou para ser votada agora, né? Mas ela é um pouco menos polêmica. Agora, você falou, são 3 medidas provisórias. Isso, 3. Mas o que eu destaco mesmo é essa do óleo diesel. Essa é o que dá para apostar, né, Dini? Isso. Tem um outro projeto de lei que entrou na pauta também. Esse trata de criar uma campanha nacional para poder conscientizar as pessoas dos perigos de ficar muito exposto ao sol. Qual é a grande questão? Não é só a campanha, é reduzir os tributos dos filtros e bloqueadores solares para a população, justamente para tentar se proteger contra o câncer de pele. Esse também é um projeto que foi incluído aqui na pauta, então está havendo aí uma negociação para tentar aprovar esses projetos que são menos polêmicos, né? Lembrando que, como você mesma disse, lembrou, né? A gente está no meio de uma campanha eleitoral, né, gente? E os deputados, eles estão muito envolvidos na campanha, tentando buscar votos para os seus partidos. Então, a expectativa é que não haja uma presença muito grande de deputados aqui o dia inteiro amanhã. Então, é provável que também não se coloque assuntos muito polêmicos para serem votados, porque quando não tem uma presença muito grande, assim que se pede uma nominal, ou seja, aquela votação que o deputado tem que colocar digital, a sessão ela acaba não indo adiante porque a presença está muito baixa, né? O quórum está muito baixo. Então, a tendência é que sejam feitas votações mais consensuais, que depende de negociação entre os partidos. Tá certo, Jenny. Muito obrigada pelas informações. Até mais, Jaciene. É sempre um prazer. Boa noite.